Sejam bem-vindas, bem-vindos à segunda edição desse ano dos Seminários Temáticos Abertos. E hoje com a presença do seminarista Maurício Malista. Conjugalidade, solteirice, namoro, divórcio, união estável, a difícil arte de viver com alguém. Maurício Malista é psicanalista, membro aqui da Maíra de Florianópolis, somos psicanalistas, mestre em doutor em linguística, com estágio doutoral na Universidade de Paris 7, doutor em psicologia pela UFSC, pós-doutorado em psicanálise pela Universidade Côte d'Azur, França, professor de psicanálise no curso de graduação em psicologia e no programa de pós-graduação em ciências da linguagem da Universidade Sul de Santa Catarina, a Unisul. Ele é membro e vice-presidente do CRIVA, do Círculo de Pesquisa Internacional Voz e Análise. Membro honorário do Lapsus de Toledo, Espanha, é autor e organizador de alguns livros, entre eles destacam-se Entre a Linguística e a Psicanálise, o Real como Causalidade da Língua Discursiva, A Voz na Psicanálise e suas incidências na constituição do sujeito, na clínica e na cultura, Gozos, do Sintoma ao Santoma, e autor de artigos e capítulos de livros publicados no Brasil, Argentina, Uruguai, México, Espanha e França. Então, com a palavra, Maurício. Olá. Olá, boa noite, gente. Muitíssimo obrigado por essa presença de vocês aqui nessa noite. Eu peço desculpas, né, em nome da instituição também, de não poder acolher de uma forma, inclusive, mais digna todos vocês que foram, de algum modo, convocados, né, por esse seminário, por essa temática. A gente gostaria de poder receber a todos de uma forma melhor. Não esperávamos também que seria assim público, eu ao menos não esperava que seria um público tão assim presente, né? Então agradeço muitíssimo aí a presença de vocês e me sinto na responsabilidade, né, de fazer valer aí, né, quem está sentado no chão ou mesmo quem está na cadeira, né, de fazer valer essas horas que vocês vão dedicar aqui inicialmente a me escutar e depois a gente poder conversar um pouco também sobre essa temática. Agradeço também a Maiêutica, né, por espaço, a confiança de sempre, né, em proporcionar esse espaço de seminários, enfim, e dessa possibilidade de a gente né, vir aqui e trocar algumas ideias. Obrigado também ao Eduardo pela coordenação da atividade, pela apresentação. Muito bem. Esse tema, na verdade, ele surge a partir de algumas reflexões clínicas. Eu brinquei até com alguns colegas, o prato do dia na clínica, né? Ou seja, todo dia a gente escuta coisas aí em torno disso. Houve uma primeira possibilidade de falar sobre esse tema num evento na universidade, mas que o viés não foi tão psicanalítico, era alguma discussão mais em torno da contemporaneidade, algumas reflexões em torno disso. E aqui eu tentei buscar alguma base mais psicanalítica para a gente pensar isso. Não sei se eu vou conseguir, né? Porque acho que é um tema também um pouco, digamos, complexo, né? Eu dividi mais ou menos em 3 partes a exposição. Uma primeira parte, acho que talvez mais conceitual, que a gente vai tratar de alguns conceitos para a gente entender um pouco essa questão. Depois entrando mais na questão da conjugalidade e depois pensar algumas reflexões disso na contemporaneidade. Então vamos lá. Inicialmente a gente poderia dizer que o homem é um ser gregário, né? Digamos concordando com Nietzsche quando aponta isso, né?
Ou seja, que ele precisa de outros para viver, né? Nós não somos um urso polar, né, que vive de modo isolado. A nossa existência, ela se faz com outros. Não simplesmente na questão de uma sociabilidade, mas também e principalmente de que precisamos que o outro reconheça a nossa existência. Sem isso, fica insuportável a existência. Com isso, então, a gente, ao longo da nossa história, né, passamos a viver juntos. Né? Roland Barthes, em 1977, no Colégio de França, ele fez uma aula que depois se tornou um livro. Isso tem um livro, era um conjunto de conferências chamados né, Como Viver Juntos, em que, nessa conferência, que depois tem um livro também, ele vai refletindo os diversos modos de viver juntos. Né? E eu destaco aqui um pouco que ele questiona uma vivência isolada dos anacoratas, né? Ou seja, que eram geralmente religiosos, né? Que se afastavam, né? Do convívio social, iam para o deserto e lá eles ficavam meditando, orando, né? Enfim, com vestimentas simples, com alimentação muito básica e simples, né? Mas longe desse convívio social. E eles eram invadidos, né? Por isso que eles denominavam como os demônios, né? Mas os demônios a gente pode entender nada mais que alguma, digamos, alguma questão psíquica que invade o sujeito aí justamente pelo aspecto da solidão, né? O quanto a solidão para nós é algo insuportável, né? Ou seja, eles enfrentavam um demônio que era causado pela própria situação, né? Ou seja, essa retirada, né? O próprio termo anacorata quer dizer isso, né? É um retirar-se, recolher-se, né? Então, e nisso Barthes vai discutindo um pouco, né? Diante dessa insuportabilidade, as formas de viver junto, né? De viver com o outro, né? Aqui o outro que eu estou me referindo é o pequeno outro, né? Não é o grande outro. Até porque o grande outro, se estamos falando de um sujeito de linguagem, esse grande outro está de algum modo inscrito no sujeito, está no sujeito, né? O grande outro como essa instância simbólica que faz parte do psiquismo, né? Então estamos falando dessa relação de alteridade, essa relação com o pequeno outro, né? E, nesse sentido, o Isidoro Beck, que é um psicanalista argentino, ele tem esse livro que eu acho fantástico, O Próximo, Enlaces e Desenlaces do Gozo, e onde ele vai discutir toda essa relação, o que é o próximo, né? O que é o outro para mim, né? E ele vai dizer uma coisa interessante, que o outro é o único que eu posso matar, né? Uma vez que o sujeito não pode né, matar-se, né? O suicídio não é bem matar-se no sentido de matar a si mesmo, senão que matar um outro que está em mim, né? Então, o outro é o único que eu posso, né, matar. E justamente por isso, muitas vezes, nos afastamos desse outro, porque a proximidade leva a esse risco, né? Ou seja, é necessário se afastar, né? E aí a gente vai ver que isso fica muito bem explorado no esquema L de Lacan, quando ele mostra no esquema L um dos eixos, os dois eixos que cortam o esquema L, né, no eixo do imaginário, em que o eu se constitui a partir do outro, né? Então, quer dizer, o eu está numa relação com o outro, numa relação que a gente pode dizer de um, de um transitivismo, né, no sentido que muitas vezes esse eu se confunde com o outro, né?
naqueles fenômenos, na hora que observamos as crianças, a gente observa isso com muita clareza, né? Assim, uma criança cai e a outra chora, né? A que bate diz que o outro amiguinho que bateu nela, né? Então, ou seja, de um certo transitivismo entre o eu e o outro, mas também de uma separação, né? Ou seja, para a constituição desse eu, ele precisa se separar desse outro, ele precisa, de algum modo, dizer e afirmar que ele não é esse outro, né? Então, ou seja, tem uma relação aí de proximidade e também de distanciamento. Então, essa é uma relação tensa, né? Ou seja, a proximidade que o eu tem com o outro e também o distanciamento. Essa relação tensa que vivemos na nossa sociedade. É essa relação tensa que está na base dos nossos conflitos, né? Podemos ver nos nossos dias, né? As guerras nunca terminaram, né? Só agora talvez elas estão ficando um pouco mais próximas, né? Já estiveram próximas, se afastaram e agora parece que estão voltando, né? No sentido de que o conflito é como o próximo, é como o vizinho, né? Ou seja, aquele que está lá longe, distante, não temos conflito. O conflito está nessa tensão entre o eu e o outro, o eu e esse próximo que eu me aproximo, me identifico, horas me confundo com esse outro e preciso também me separar. Claro que essa vizinhança não precisa ser necessariamente geográfica, né? Pode ser uma vizinhança cultural, pode ser uma vizinhança linguística, pode ser uma vizinhança religiosa. Eu já visto os conflitos religiosos, né? E evidentemente pode ser uma vizinhança conjugal, né? Ou seja, morar com alguém, né? Viver com alguém, entra em cena e isso que nós estamos colocando como uma base teórica, né? Uma base teórica que a gente pode pensar os conflitos internacionais, as guerras, mas também os conflitos íntimos, né? Aquilo que se passa nas casas, nos lares, né? Então, essa tensão em que eu preciso do outro, inclusive nesse sentido, para reconhecer a minha existência, mas também se aproxima demais ao risco, isso que o Isidoro Beck pontua, de que o outro é o único que eu posso matar. Então, também preciso me afastar para isso não acontecer, né? Embora que em outro momento do livro ele vai dizer uma coisa interessante, que o que mata mesmo é a indiferença, né? Ou seja, naquela trilogia freudiana lá, amor, ódio, indiferença, o que mata mesmo é a indiferença. É claro, digamos concretamente, o amor também mata, o ódio mata, né? O amódio mata, né? Do ponto de vista concreto da existência, mas a indiferença como sendo esse mais, digamos, o mais cruel, né? Entre amor e ódio, aquela coisa, né? O ódio, bom, né? Esse negócio fala bem, fala mal, mas fala de mim, né? Então, de algum modo, o ódio ele pode estar ali como a outra face do amor e isso não necessariamente vai matar, né? Bom, ele segue daí então dizendo que vivemos uma ilusão em que o ideal é a solidão, né? Ou seja, a gente almeja de algum modo esse idealmente uma solidão. Isso é algo que a gente escuta na clínica, né? As pessoas dizendo assim: eu gostaria de um tempo só para mim. Eu gostaria de me afastar e me dedicar às minhas coisas, né? Eu queria uma casa no campo, retirado, né? Então, esse ideal da casa do campo, um tempo só para mim, né? E se afastar desse outro que está aqui, dorme e acorda comigo, né? Então, ou seja, esse ideal de uma solidão. Mas a solidão, né, como a gente viu ali com os anacorata,
ela é corrosiva, né? Não conseguimos essa solidão, né? E, por outro lado, a sociabilidade também porta uma ilusão. Ou seja, esse viver em sociedade também porta uma ilusão porque as formas de viver junto são um engano mútuo, né? Por um lado, porque nós somos obrigados a mentir, né? Vocês lembram daquele quadro do programa humorístico, bem bobinho, mas dizia muito, né? Do super sincero, né? O sujeito que era super sincero, ele acabava não sendo nada sociável, né? Então, a sociabilidade nos coloca num engano mútuo, nos coloca numa certa ilusão, né? E essa ilusão tem a ver também com o amor, né? O amor como uma ilusão, para que isso seja possível. E por isso mesmo até eu escolhi na ilustração aqui da convocatória para o seminário o quadro do Magritte, né? Os amantes, né? Que então um homem e uma mulher, né? Eles estão abraçados e se beijando, mas com um véu, né? Um lenço sobre o rosto, né? E, o que é interessante também, né? O rosto é justamente aquilo que eu identifico o outro, né? Ou seja, para identificar alguém, identificamos pelo rosto, né? Não é pelas costas, não pelas pernas, né? Quer dizer, pelo rosto, né? Então, ou seja, esse lenço, né, sobre o rosto justamente esconde aquilo que seria o ponto de identificação desse outro. Então, se o ideal de solidão é uma ilusão, porque não suportamos essa solidão, a sociabilidade também corta esse engano mútuo, também corta essa, digamos, esse véu que é necessário. Não ver muito esse outro que está ali conosco, né? Então, esse quadro do Magritte é interessante que ele quebra até com uma ideia romântica, né? Do olhos nos olhos, né? Ou seja, essa ideia do romantismo como aquilo que se transmite pelo olhar, né? Olho no olho e tal, né? Ou seja, os amantes não estão vendo, né? Estão com o rosto coberto, então o rosto escondido e impedindo também esse olhar. Então, quer dizer, é, é uma visão cega e, e invisível, né? Quer dizer, eu não vejo o rosto do outro e ao mesmo tempo eu não vejo nada, né? Ou seja, e o outro também não me vê, né? Então, quer dizer, isso talvez mostra a questão do amor, né? Como essa ilusão, como esse engano, como esse véu de uma certa alienação e que é necessário, né? Necessário, digamos, para que essa convivência seja de algum modo possível, né? Se os olhos são a janela da alma, como diz o ditado, né? Quer dizer, o que entraria ou sairia por essa janela, né? Então, ou seja, parece que não é possível, tem que ter esse véu. É claro que vem uma pergunta, né? Ou seja, essa ilusão que vivemos no amor e na conjugalidade, né? De que modo é essa ilusão, né? É uma ilusão que oprime, é uma ilusão que domina, que provoca coerção, ou é uma ilusão que, no final das contas, é um saldo mais ou menos equivalente para os dois, né? Então, isso me parece fundamental, né? Ou seja, você pode estar numa ilusão em que você é dominado, né? Tem uma opressão aí, e você pode estar numa ilusão em que há mais ou menos uma equivalência em relação ao outro. Então, ambos mais ou menos equivalentes. Que é um pouco também o quadro do Magritte ali, em que há uma proporcionalidade, parece, né? Na, na imagem a gente vê uma proporcionalidade de alguma. Claro, proporcionalidade mesmo não existe, né? Lacan disse isso ao dizer que a relação sexual não existe, então, quer dizer,
A relação como razão, como proporção, não existe, mas o que existe aqui do ponto de vista do amor, quer dizer, estamos falando do ponto de vista do amor, não do ponto de vista do sexual, né? A relação sexual não existe, mas o amor como essa ilusão proporcional, ele deve ser inclusive necessário, não só existe, né? Bom, recordemos também do ponto de vista teórico que para a psicanálise, né, o ódio é um, um primeiro afeto em relação ao outro, né? Aquilo que no senso comum até as pessoas dizem do contrário, né? O amor como sendo esse primeiro afeto. Não, o ódio é o primeiro afeto e o amor nada mais é do que uma tentativa de encobrir o ódio, né? O amor vem como uma tentativa de encobrir, de frear, de esconder esse ódio, né? Tanto é que ele precisa ser transformado em mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Esse mandamento cristão de toda a nossa tradição judaico-cristã, né? É, é uma frase que, inclusive, ela beira o impossível, né? Amar o próximo como a ti mesmo, isso é possível. Daí é possível, não é possível. É, e naquilo que ela, uma parte dela, ou pontas dela, que possa ser possível, ela é insuficiente, né? Ou seja, ela é insuficiente porque justamente isso não basta, né? Tanto é que você, nos próprios mandamentos ali, você vai ter outros mandamentos que mostram como esse não funcionou, né? Ou seja, não matarás, não cobiçar a mulher do outro, não cobiçar as coisas alheias, né? Todos esses outros mandamentos mostram que aquele ali não funcionou. Ele foi insuficiente. Se ele tivesse sido suficiente, esses outros não precisariam, né? Se eu amo o próximo como a mim mesmo, evidentemente que eu não vou matá-lo, não vou cobiçar as suas coisas, né? Então, ou seja, aliás, se isso funcionasse mesmo, muitas leis, muitos mandamentos, uma série de normas e regras aí que temos não precisaria. Isso aí funcionaria e ok, né? Então, a gente vê justamente que isso não funciona, né? E como é necessário algo a mais do que isso, né? Bom, uma outra coisa também nisso que estamos falando sobre o ódio, né? O ódio, na verdade, ele, ele tem uma correlação com o amor, mas com o amor narcísico, né? Ou seja, é justamente, né, por haver o narcisismo que vem um ódio e agressividade, né? Ou seja, a agressividade ela é fruto desse narcisismo, né? Isso Lacan deixa claro no texto sobre a agressividade nos escritos, né? Ou seja, a posição narcísica faz com que eu olhe para o outro numa tentativa de exterminar esse outro, de matá-lo, de que esse outro se torne insuportável para mim. Essa agressividade ela tem o fruto no narcisismo, né? Bom, muito bem. Nessas formas de viver junto, a gente poderia pensar o que o outro é para o sujeito, né? E aí, novamente, eu trago o Isidoro Beck, porque ele vai trazer uma citação de Lacan, que ele diz, Lacan, né, que o outro é a iminência intolerável do gozo. Ou seja, o outro aparece para mim como uma possibilidade, uma forte possibilidade de gozo, né? A iminência intolerável do gozo. Sim, porque o outro, para mim, ele é um objeto. Né? Às vezes a gente fala isso em psicanálise, os alunos ficam meio horrorizados, então, mas tem uma noção um pouco assim de que aquilo que não é o sujeito, que está fora do sujeito, é um objeto para o sujeito. Né? É claro que cabe a gente perguntar o objeto do quê, né? Mas o que o Isidoro vai, né, pontuar aqui, justamente que esse outro aparece como uma possibilidade de gozo. E aqui cabe a gente resgatar
a etimologia da palavra gozo, no latim, que tem a ver com gaudium, não sei se eu pronuncio certo isso, do latim, gaudium ou gaudium, não sei, que significa pleno poder sobre, né? Ou entrar em possessão de. Então, quer dizer, a partir dessa etimologia, a gente pode pensar que o gozo é uma possessão sobre, né? Sim, esse é até o sentido na nossa língua, né? Se a gente pensar assim, agora você pode gozar das férias, né? Isso está escrito lá quando você tem férias na ficha, vem um funcionário pode gozar das férias e tal, né? Ou seja, esse gozar como usufruir, né? Ou seja, ter o direito de um usufruto sobre, né? Isso que Lacan explora também no Seminário 20, né? O usufruto sobre. Então, quer dizer, quer dizer que você vai ter uma posse daquilo, né? Então, esse outro aparece para mim como posse, ou como possibilidade de uma posse, né? É, e aí, então, começam isso que estamos pensando, grosso modo, a conjugalidade, isso que estamos pensando, as relações conjugais, em que esse outro, ele está para mim como posse. Ou seja, gozar nessa iminência, né, intolerável, gozar do outro significa também ter a posse sobre. Bom, e aí a gente já vê uma luz sobre muito do que a gente escuta na clínica, né? Ou seja, os conflitos, muitos dos conflitos conjugais, têm a ver com uma posse, né? Uma possessão, ainda que eles se desdobrem em formas mais refinadas, como ciúme, como controle, mas é uma posse, né? É, então, quer dizer, é ter a, uma, uma posse sobre o outro, né? E o amor aí seria algo contrário, porque Lacan vai dizer que o amor é, é, desculpe, só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Então, quer dizer, o amor nessa relação aí com o gozo seria aquele que permitiria o gozo condescender ao desejo, ou seja, fazer com que entre essa figura aí do gozo e essa hiato entre o gozo e o desejo, fazer com que o gozo dê espaço ao desejo. E o amor seria o único responsável. Mas nesse caso, se o outro é para mim esse objeto do gozo, essa possessão, então o amor estaria fora e entra em cena o gozo. De um certo modo, a gente está mapeando aqui uma coisa que eu vou, né, tentar desenvolver daqui a pouco. É, nessas relações em que o outro é um objeto para mim, cabe a gente se perguntar: um objeto de quê? Um objeto de amor, um objeto de desejo, um objeto de gozo, né? Cada um desses pontos desdobram coisas diferentes. E as relações conjugais apoiadas em cada um desses pontos, ou transitando por cada um desses pontos, também produzem efeitos diferentes na relação, né? Ou se cruzam, como nessa afirmação de Lacan, né? Só o amor que permite ao gozo condescender ao desejo. Então, quer dizer, o amor como uma possibilidade aí, o gozo dar espaço ao desejo, e o outro ser, para mim, um objeto de desejo e não um objeto de gozo. Então, vejam que, grosso modo, a gente pode dizer também que o outro, para mim, é necessário, é com o outro que eu me identifico, é no outro que eu me reconheço, é fundamental para a minha existência psíquica, mas, ao mesmo tempo, ele é essa fonte de conflito, né? Essa fonte de conflito. Bom, aqui eu entro no segundo ponto da minha exposição, que é pensar a conjugalidade, né? Pensar um pouco, até vou pensar inicialmente até o casamento mesmo, né? Ou seja, o que é essa instituição social, né? Digamos, tendo por base esse plano de fundo teórico que construímos até agora, mais ou menos, né? Isso que colocamos até agora. Eu começo com uma frase de um comediante norte-americano, Groucho Marx,
que ele dizia que o casamento serve para compartilhar os problemas que jamais teriam ocorrido se tivéssemos permanecido sozinhos. Ou seja, de algum modo, nos deparamos com isso, né? Então, o casamento é inegavelmente uma instituição que, ao longo da história, ela surgiu extremamente atrelada com a questão da propriedade privada. Ou seja, no momento em que começa a dizer, ó, esse quadradinho aqui de terra é meu, né? Tem um dono, né? Então, quer dizer, a partir desse momento, era necessário estabelecer né, quem seriam os herdeiros quando esse dono morre, né? Para quem vai esse pedacinho de terra. E aí iria para os filhos legítimos, e para os filhos legítimos tinha que ser com uma única mulher. E aí então começa, né, toda essa história do casamento, da monogamia e uma própria relação da família, ao menos da família moderna como a gente conhece. Embora que nos últimos tempos isso tenha dado voltas, mas essa base aí continua, né? É porque tem forças que fazem com que ela não se perca, né? Mas eu gostaria de salientar que começamos, né, essa parte falando do casamento com uma coisa cômica, porque justamente o Lacan vai dizer no Seminário 5 que o amor é um sentimento cômico, né? Estar apaixonado, estar amoroso, tem uma certa comicidade, sabe? É aquilo que os avós diziam, tá bobo, né? Tá apaixonado, tá bobo, né? Então fica uma coisa tola, cômica, né? E o casamento também tem algo de cômico, né? A gente pode dizer se a tragédia termina com uma morte, a comédia termina com um casamento, né? De modo que o próprio casamento, de todas as coisas sérias que existem, o casamento é a mais cômica, né? E não por acaso, no livro dos Xistes, né, a gente vai ver inúmeras piadas que o Freud foi recolhendo sobre casamento, né? Quer dizer, a maioria das piadas ali é sobre casamento sobre os judeus. Ou às vezes tem casamento de judeus, né? Então, a gente pode ver que o cômico talvez seja isso, o aspecto de enganação, né? Da gente pensar o casamento como a relação amorosa, né? Ou seja, essa ilusão do amor, né? Um amor que vai se construindo socialmente, porque na prática se trata o casamento de uma instituição social que cumpre uma função social, né? Então, quer dizer, essa questão de colocar o amor atrelado aí a essa instituição, aí está o engano, aí está a comicidade, né? Digamos, aí está essa coisa que nos faz rir, né? Aí eu recolhi também uma frase do Lord Byron, que ele diz, o casamento nasce do amor, assim como o vinagre do vinho, que é uma fala extremamente interessante, né? Quer dizer, o vinagre é o vinho azedado, e o casamento também seria, então, uma espécie de um amor azedado. Ele nasce do amor, né? Mas ele vai se azedando ao longo do tempo, né? E o casamento também possui algumas coisas muito loucas, né? Se a gente for ver, por exemplo, o que até bem pouco tempo atrás estava em vigor, é, da mulher, por exemplo, alterar o seu nome, né? Adotar o sobrenome do marido, né? Isso, se a gente for pensar, é uma coisa doida, né? Porque a gente sabe quanto o Lacan trabalhou em cima da questão do nome próprio, né? O próprio sobrenome, né? Não é à toa que ele vai dizer o nome do pai, né? E lembrando que essa expressão nome do pai, né? Em francês, nome é o sobrenome, né? Diferente do prenome, que é o primeiro nome, né? O prenome, né? Um pouco diferente do que a gente diz aqui, nome para nós é o primeiro nome, né? E sobrenome é o sobrenome. Bom, então, quer dizer, lembrando que esse nome do pai soa em francês como o sobrenome do pai, né? Quer dizer, o nome de família,
Não é isso que está em jogo, né? Então, quer dizer, você altera esse nome de família, né? Você adota um nome de família que não é o teu, né? Passa a assinar, passa a se ver, passa a se identificar com aquele nome. Isso é uma loucura. Se a gente for pensar bem, é uma loucura, né? Uma loucura que teve um grande tempo de existência e parece que agora houve basta com isso dizer, não, no mínimo isso tem que ser uma opção, né? Não uma imposição, uma obrigação, né? E é o que atualmente ocorre, né? Ao menos aqui na nossa legislação, né? A mulher pode adotar o nome do marido ou não. O marido pode adotar o nome da mulher ou não. Embora eu não conheci ninguém, nenhum homem que adotou o nome da mulher. Não, ou seja, né, vivemos ainda nesse patriarcado que isso dificilmente se passa, né? Mas a mulher efetivamente não é obrigada a adotar o nome, né? Então, o casamento, na verdade, se a gente for ver, ele fica sendo quase como uma empresa, então, né? Uma empresa que você tem uma série de coisas para administrar, né? Administrar bens, fazer uma gestão financeira, né? O quanto está gastando no aluguel, no supermercado e tal. Fechamos o mês no vermelho, temos que trabalhar para, né, a construção de patrimônio, né? Uma convivência íntima, né? Porque com aquela pessoa você convive intimamente, né? Cama, mesa e banho, né? Você sabe das particularidades, das manias daquela pessoa, né? Você tem que também gestar, no caso do casamento com filhos, gestar também a educação dos filhos, isso pode, isso não pode, aí o pai diz que pode, a mãe diz que não pode, né? Então, quer dizer, os cuidados mútuos, as divisões de tarefa, quem é que vai cozinhar, quem é que vai lavar a louça, né, limpar a casa, quer dizer, você tem que fazer tudo isso e no final da noite encontrar libido para transar, né? Ou seja, é uma tarefa civilizatória que eu não sei como é que isso deu certo. Claro, não deu tão certo assim. Não deu tão certo. Mas em certa medida deu certo, né? Os casamentos estão aí, as pessoas estão no cartório agora, né? Mas vocês sabem aquelas reflexões do Freud, quando ele diz assim, de uma exigência civilizatória, né? Isso está no Mal-Estar da Civilização, em outros textos, Moral Civilizada também, e Doença Nervosa, que ele diz da exigência, né, do mundo moderno, sobre o sujeito e tal, de abdicar das pulsões e tal, e tal, e tal. Refletindo aqui sobre esse seminário, fiquei pensando, eu acho que o casamento é uma dessas exigências civilizatórias mais severas, né? Porque você tem que fazer tudo isso que eu estava tentando resumir no casamento, né? Educar filho, gestão financeira, divisão de tarefas, conviver com a pessoa aí na intimidade, naquela coisa colada, que você vê a pessoa indo no banheiro, toda essa coisa, e depois, no final da noite, você ainda tem um tesão para transar, né? Então, aquilo tem que ser também um objeto de desejo sexual, né? Eu digo de ambos os lados, né? Então, me faz pensar em Freud, né? Essa é uma exigência civilizatória talvez a mais severa, a mais impossível, talvez, né? Ou seja, como fazer tudo isso, né? Por isso mesmo, vou encontrar num livro de Paul Rasson. Rasson é um psicanalista francês, né? Eu considero o psicanalista vivo que mais publica no mundo, eu acho. Ele tem um livro que se chama O Enigma Conjugal, Psicanálise do Casamento, subtítulo, e em que ele vai dizer que não há casamento sem coerção, o que reforça aquela hipótese de que o outro é, para mim, essa iminência intolerável do gozo, né? Ou seja, se tem posse, tem também uma certa coerção. E ele afirma no livro, não há casamento sem coerção. O próprio sim, né, seja no religioso ou no cartório, o sim já é uma interpelação. Não é um sim do tipo, um sim que está em ato, um sim que...
Não, o sim é uma interpelação diante de um questionamento, né? Então, quer dizer, de um lado, a gente reflete como essa instituição do casamento sobrevive. De outro lado, a gente pode pensar também com Freud, antes a gente estava fazendo uma reflexão mais do ponto de vista social, mas a gente pode pensar também com Freud que não teria como esse social se estruturasse se não tivesse o casamento. Né? Então, essa pergunta que vocês riem, né? Não, né? Como é que isso deu certo? Né? E vocês riem dizendo, não deu certo. Sim, mas por outro lado, sem isso não daria certo, porque a ideia que Freud defende no Totem e Tabu é uma ideia que ela exige alguma coisa de casamento, né? Porque, veja, no Totem e Tabu, quando o Freud diz, né, havia um pai, um homem, na verdade, né, que dominava todas as mulheres, né? Então, os filhos dessa relação não tinham acesso às mulheres, né? Tem um dia que os filhos se reúnem, matam esse pai, tem um banquete totêmico e depois são tomados por um sentimento de culpa e, bom, instala-se uma lei, estou resumindo a história, todos vocês conhecem essa história, instala-se uma lei aí de que ninguém ocupará aquela cadeira que o pai ocupava. Então, aquela cadeira fica sendo uma cadeira vazia, né? Ou seja, aí se instala a lei, né? Ou seja, uh, estão todos subordinados a essa lei. Isso faz com que o sujeito busque uma relação exogâmica, né? Não endogâmica, né? Então, quer dizer, a exogamia como algo extremamente necessário, né, para a constituição desse social. Senão, se ficamos na endogamia, estaríamos dentro das relações incestuosas. Isso que Levi-Strauss vai pontuar de que, bom, a única lei universal, né, a lei da proibição do incesto. Então, quer dizer, diante da lei da proibição do incesto, justamente para não haver esse incesto, é necessária a exogamia, né? É necessário ir buscar o companheiro, a companheira em uma outra clã, né? Uma outra família, né? O que encontra o ditado bíblico lá que diz: o homem deixará, né, pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, quer dizer, ele deixará essa família de origem para se unir a uma outra. Então, quer dizer, aí a gente já tem o início dessa conjugalidade, né? Tudo bem, a gente pode pensar que essa conjugalidade não seria necessariamente monogâmica, mas se ela é poligâmica, ela corre o risco do incesto. Então, quer dizer, ela teria que ser monogâmica, né? Então, nesse sentido, essa conjugalidade surge também, né, o casamento nesse sentido surge também como para manter a lei universal da proibição do incesto, de algum modo, né? Ou seja, como uma de fazer com que essa lei efetivamente se opere, né? Então, nós temos essa relação aí em que, por um lado, a gente pode se perguntar como é que o casamento, como é que a conjugalidade né, permanece. Por outro lado, a gente pode pensar como uma peça quase indispensável na constituição desse social tal como o conhecemos, né? Estou pensando num social meio ocidental, né? Se a gente vai em outras culturas, precisaria um foco mais específico aí, entraríamos em particularidades, né? Outras que daí não é bem o caso aqui que estamos tratando, né? Então, nesse sentido, né, o casamento ele fica sendo esse lugar de possessão, esse lugar de uma privação de liberdade,
embora que a palavra casar, né, ela etimologicamente ela tem uma origem que quer dizer né, passar por cima, voar, dando até uma ideia de liberdade, né? Mas evidentemente parece que o efeito é o contrário, né? A conjugalidade como essa possessão e essa perda de liberdade. A própria etimologia de conjugalidade, né? Conjugalidade, conjugal, vem de jugo, né? E o jugo é, na verdade, aquela parte do arreio do boi, né? Os bois, quando estão trabalhando, tem a junta do boi, né? Aquela madeira que fica entre um boi e outro, né? Então, quer dizer, esse é o jugo, né? Uma parte do arreio ali que prende o animal, né? Quer dizer, os dois boizinhos estão juntinhos ali com o jugo que está por cima. Quer dizer, é daí que vem o jugo de conjugal, né? Ou seja, se conter no sentido de dois, né? Como os boizinhos, ali, os dois boizinhos estão, né, conjugados ali, né? Estão subjugados também, né? Porque estão sendo obrigados a fazer aquele trabalho, né? É, então, ou seja, isso reforça lá a ideia do Paulo Hanson de que não há casamento sem coerção. Então, esse julgo mostra na origem ali que se trata dessa coerção, né? É, então, ou seja, vivemos nessa tensão de como viver junto, né? E aqui eu estou chamando conjugalidade, tudo isso, né? O casamento, essa dita união estável, né? Que recentemente foi proposta, é um termo jurídico que tenta criar alguma estabilidade naquilo que é super instável, né? Ou seja, dizer uma união estável, justamente que não é, né? É instável, né? E também como, digamos, nessa questão dessa instabilidade, né, as pessoas tentam talvez buscar o termo jurídico como uma forma de estabilizar isso que está. Mas tudo isso eu estou tratando como a conjugalidade. Afinal de contas, são pessoas que convivem juntas, né, que têm uma vida a dois, né. Então, estão envolvidas nisso, né. Aqui entraria até também outras formas, as pessoas às vezes buscam outras maneiras, né, do tipo, não, nós somos casados, mas cada um mora em sua casa, né, se encontra, sei lá, final de semana, em outros momentos, né. Bom, são formas de, na prática, lidar com isso, minimizar esse efeito do dia a dia, minimizar esse efeito de ter que partilhar tudo, desde a organização da casa até as cobertas, que um sente mais frio, puxa a coberta, o outro gosta de dormir com o ventilador ligado, mesmo no inverno, aí o outro não suporta o barulhinho do ventilador, tac, tac, tac. Então, ou seja, são formas de tentar evitar isso, mas o fato é que se há uma conjugalidade, há uma relação ali junto, há esse como viver junto, né? Esse título do curso do Barthes, né? É uma pergunta difícil de responder, por isso no título eu coloquei a arte, né? A arte de viver junto, né? Uma arte que está sempre em construção, não está pronta, né? Uma arte que está sempre ali em construção. Bom, avançando um pouco mais, o Paulo Hanson também vai dizer que antes mesmo de casar com alguém, ele diz de um casamento entre sintomas, né? Um casamento bem sucedido, entre aspas, bem sucedido, seria um sintoma se casando com outro sintoma, né? Não necessariamente as pessoas, mas o casamento situado numa dialética de sintomas, né? O que me parece uma ideia bem interessante, porque muitas vezes a gente vê casamentos que perduram, e perduram não por convenções religiosas ou sociais ou financeiras, né? Digamos, é muito que perdura mesmo, mas ele está alicerçado nisso, o sintoma de um, no outro, o sintoma do outro, e não tem uma quebra, não tem
um incômodo desse outro e nem do próprio sujeito com aquilo, então aquilo vai se alimentando, né? Ele até cita alguns exemplos, né? A mulher pobre que casa com o homem endividado, a frígida com o impotente, né? A histérica com o obsessivo, né? Então, esses casamentos que, né, que perduram, de algum modo, né? E sem causar muita questão para os sujeitos. A vida segue assim, né? Até um ponto que isso pode se tornar insuportável, mas aí já é um outro capítulo, né? Se a gente pensa que tem um sintoma aí no casamento, a gente pode pressupor também que, bom, tem um fantasma aí por trás do sintoma, né? Ou seja, numa articulação entre o fantasma e o sintoma, né? No sentido em que o fantasma é um conteúdo inconsciente, né? E o sintoma é uma formação do inconsciente. Então, o fantasma estaria na base, né, da formação do sintoma, né? Então, quer dizer, se a gente observa o sintoma entre o casal ali, que mantém a estrutura do casamento, a gente pode pensar também o fantasma aí, né, presente entre esses sujeitos, né? Nesse sentido, eu associei até com, não sei se eu estou certo nessa articulação, mas vamos lá, aquilo que o Lacan diz nos escritos, né? Acho que está no Função em Campo, né? Quando ele diz que o inconsciente é parte de um discurso transindividual. Então, quer dizer, que eu entendo desse transindividual, né? Você tem dois indivíduos e o inconsciente não é aquela coisa que é uma coisa errônea que todos nós pensamos, né? Ah, o meu inconsciente, o teu inconsciente, o inconsciente dela e tal, né? Como se o inconsciente fosse uma propriedade. A gente tem essa mania, né, de se apropriar das coisas, né? Esse gozo, né? De querer se apropriar das coisas. Então, a gente pensa aí também como se o inconsciente fosse meu. Não, não é meu. Se há alguma propriedade, sou eu que sou dele, né? Não ele que é meu, né? É o inconsciente que me tem, né? Mas, então, quando Lacan diz o discurso transindividual, quer dizer um discurso que perpassa as individualidades, né? Um discurso que atravessa as individualidades. De modo que, tal como Freud falou do xiste, você precisa de três, né? O Freud falava num xiste, para ele acontecer, você precisa de três. O que conta o xiste, o que escuta e aquilo que é contado, né? Um terceiro que atravessa aí as individualidades. Então, o discurso é isso, né? A própria ideia de discurso, o discurso não é também a fala de alguém ou a posse de alguém. É, o discurso é aquilo que atravessa as individualidades. Então, o inconsciente como esse discurso transindividual. E me parece talvez que o fantasma estaria aí na conjugalidade atuando mais ou menos assim. Quer dizer, o fantasma de um atravessa também o outro, né? Produzindo aí um sintoma que é nutrido pelos dois, né? Um sintoma que faz com que aquela relação perdure, né? Ela pode não ser muito produtiva, mas ela perdura por conta desse mecanismo, né? Então, minimamente pode vir uma pergunta assim do tipo: que lugar eu ocupo no fantasma do outro, né? Que seria quase aquela pergunta enigmática do que foi, né? O que o outro quer de mim? Evidentemente, só que nessa pergunta do que foi, Lacan está falando de um grande outro, né? O que foi é o que esse outro quer de mim, né? Mas aí um grande outro, né? O que o grande outro quer de mim? Aqui, na questão do fantasma, acho que seria uma lógica mais imaginária, do tipo, o que o outro espera de mim, o que eu posso dar ao outro, o que eu suponho que o outro espera. Quer dizer, que me parece mais ou menos isso que a gente escuta na clínica, quando os pacientes dizem eh, mas eu não tenho muito a dar para ela. Mas eu acho que ela espera mais de mim. Mas eu suponho que ela espera isso e eu não consigo dar isso, eu não consigo dar aquilo. Ou seja, mil e uma elucubrações fantasmáticas, de algum modo, ou com respingos do fantasma, que afastam o sujeito do desejo mesmo, né?
Ou seja, ao invés de ficar nesse joguinho, o que ela espera, o que ela espera, o que eu espero, o que eu supus que, ao invés de ficar nesse joguinho, a pergunta sobre o desejo seria mais produtiva aí, né? No sentido, o que desejo com essa relação, né? Ou simplesmente o que desejo, né? Então, nesse sentido, né? Bom, tem um outro ponto que eu recolhi aqui, mas nem se saberia muito bem aprofundar isso, né? Mas duas passadas, depois vocês veem isso, como é que ressoa para vocês isso. Duas passagens de Lacan, uma no seminário RSI, que ele vai apontar que a mulher é o sintoma. Seminário 23, ele vai dizer que a mulher é o sintoma, né? O TH, né? Essa frase, essas duas, né? Dentro desse seminário, me faz pensar também isso de que o que eu sou para o outro, se sou um sintoma, se posso ser também um sintoma, né? No sentido assim de que esse outro com quem eu divido a vida pode ser alguém que, não sei se produz um sintoma, se isso seria um sintoma, mas com esse outro, por exemplo, eu posso prosperar, eu posso realizar uma série de coisas que antes estavam travadas na minha vida, a coisa pode acontecer. Em outras relações, não, com esse outro me impacta, né? Então, o que esse outro é para mim, né? Como que se dá essa relação? Está num campo sintomático ou sintomático, né? É assim que eu vejo mais ou menos por aí. Eu estou dando umas pinceladas aí, gente, depois vamos ver o que sobra disso, né? Evidentemente, se estamos falando de sintoma, retornamos ao gozo, né, novamente, porque o gozo, Lacan vai dizer que o gozo é parasitário, né? No sentido que o gozo é um parasita, né? No sentido que ele gruda, né, se apossa, essa ideia de possessão que falamos antes, e retira as forças, né? Retira ali as energias, né? Então, quer dizer, se estamos nesse campo sintomático, a gente pode pensar que nesse campo sintomático tem essas relações de gozo, essas relações de possessão e relações parasitárias, né? Nesse sentido. Bom, mas diante disso tudo também é o desejo, né? Finalmente chegamos no desejo, né? Antes que eu havia dito, né? As relações podem se manter pela via do amor, pela via do gozo e finalmente então pela via do desejo, né? O desejo me parece uma outra seara disso tudo, né? Uma outra seara muito diferente no sentido que é, o desejo implica esse reconhecimento de uma falta, né? O reconhecimento de uma falta simbólica, né? O reconhecimento da castração, em que eu sei que o outro não vai, digamos, completar essa falta. Isso seria a ilusão imaginária. O outro não vai, então, completar essa falta, mas uh, a via do desejo aí é uma vida em que reconheço a falta, busco no outro aquilo que me falta, sabendo que não encontrarei, não haverá essa completude, não haverá essa plenitude, né? Então, de algum modo, o desejo desfaz uma ilusão, né? Essa ilusão de completude, essa ilusão de encontrei a tampa da panela, a metade da laranja, né? Quer dizer, desfaz essa ilusão e coloca essa relação num outro plano, num plano simbólico, né? Num plano em que está presente a falta, em que o outro sim me faz falta e por isso estou com esse outro, mas sem essa ilusão amorosa, né? Ou seja, porque o amor está sempre demandando mais e mais e mais, né? O amor é infinito, né? O amor demanda, né? Como diz aquela música, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Quer dizer, o amor demanda essas juras impossíveis, né? Como assim eu vou dar o céu, né? Tem nem uma estrelinha que dirá o céu, né? Então, né? Ou seja,
o desejo seria uma outra instância. Então, para a gente situar, vou tentar me encaminhar para o fim, né, para a gente situar esses três elementos, né, o amor, o gozo e o desejo, seria o amor na esfera imaginária, do campo do imaginário, o desejo simbólico e o gozo no real. Claro que em cada um deles a gente pode movimentar, né? Tipo, essa questão do gozo, a gente estava dizendo um gozo parasitário, um gozo, né, esse da possessão e tal, mas ele pode ser um gozo sintomático também, né? Um gozo, e aí me refiro ao conceito de Santônio em Lacan, quer dizer, um gozo sintomático, quer dizer, um gozo que vem a ser um gozo da vida, né? Um outro gozo, né? Que não esse gozo atrelado ao sintoma, né? Então, quer dizer, ele fica sendo do campo do real, sim, mas numa outra articulação, né? Bom, e indo para o terceiro ponto do seminário, que eu pretendo não demorar aqui nesse terceiro ponto, que seriam as questões clínicas e questões contemporâneas, né? Vamos, né, diante disso tudo que colocamos, como é que a gente poderia pensar algumas coisas que a gente escuta na clínica, né? A gente ouve hoje em dia muito essa questão de que, né, vivemos as relações líquidas, né? Isso que o Bauman colocou como um traço da contemporaneidade, né? Ou seja, vivemos essa liquidez das relações, né? Do ponto de vista do casamento, a gente poderia pensar, antes os casamentos eram mais duradouros, não tão líquidos assim, ou eles eram líquidos, mas eles se mantinham, né? Haviam diques de contenção, né? A moral, a religião, né? Que produziam uma contenção dessa água toda aí, né? Dessa liquidez, né? Eu aposto mais nisso. Não acho que, por exemplo, dizer as relações líquidas quer dizer que elas mudaram, antes era outro jeito, né? Não, acho que elas sempre foram assim, só que antes tinha esses diques, e agora esses diques estão com espaços, estão mais abertos e a água verte mais. O que dá um trabalho, um questionamento maior para nós analistas, né? Ou seja, como, né, pensar essas relações que ficam sendo tão escassas, né? Assim, no sentido de que terminam, começam, terminam, tem todo um começo empolgante, estimulante, mas depois uma decepção, e quando vê termina em conflitos graves, muitas vezes. Quer dizer, isso nos coloca muito a trabalhar, né? Ou seja, não tem nenhuma estabilidade ali, né? Fica essa questão mais, né? Uma outra questão, né, contemporânea é pensar essa questão monogamia, poligamia, né? Ou seja, para muitos sujeitos, né, levantam a bandeira, né, da poligamia como, digamos, a poligamia é essa abertura, né, do sexual para não viver uma relação tão presa assim, né, tão o jugo, né, dos boizinhos, né? Sim, isso são possibilidades, são formas de viver e de existir, mas me parece também que, por um lado, elas entram num discurso para manter a infidelidade que sempre houve, mas com uma cara moderna, assim, né? Digamos assim, vou chamar de poligamia, uma relação aberta, se quiserem, né? Relações abertas, para, de um certo modo, manter aquilo que antes era a infidelidade, a traição, né? Então, a gente mantém a relação aberta para justamente isso ser possível. Que também, na minha experiência, nunca fica muito equilibrado isso, né? Dizer relações abertas parece que sempre para um está mais aberto que para o outro, né? Então, o que isso quer dizer, né? Quando não é um sintoma
sintoma de que aquela relação não está legal, né? Tipo, vamos abrir a relação porque não está legal, né? Simples assim. Então, ou seja, essa abertura já é, claro, uma forma mais acordada, para não ser na forma de traição, para não ser na forma de infidelidade, uma forma mais acordada para permitir essa busca por outras relações, porque aquela ali já não está bem. Então, não sei se não seria também interessante, né, o sujeito se perguntar, então, mas se não está bem, vamos falar disso, né? Seja para consertar, seja para separar, né? Mas vamos falar disso, né? E não propor uma outra coisa que vai trazer um outro elemento, outras pessoas, vai envolver outras pessoas. E às vezes envolve outras pessoas íntimas do convívio desse casal. Então, o que torna a coisa muito, muito mais melindrada, né? Ou seja, em termos de como resolver isso, né? Essa parte final, que poderia ser até mais interessante, eu estou dando uma apressada aqui, para justamente não levar muito tempo, né? Uma outra coisa que queria rapidamente comentar também, no debate talvez a gente pode desenvolver um pouco mais, essa ideia, né, do poliamor, né, a ideia do trisal, né, não o casal, o trisal, né? E, bom, novamente, é uma forma de as pessoas buscarem, digamos, saídas ou possibilidades diante dessa complexidade, né? Mas, do ponto de vista da clínica, o que me parece interessante é que isso é anunciado no discurso como sendo uma uma solução diante do casal tradicional, né? Ou seja, o trisal, o poliamor, como sendo essa abertura e uma solução diante daquela maneira mais conservadora. Eu acho que muitas experiências podem ser, mas eu vejo que não está isento das mesmas questões que falávamos, das mesmas questões de possessão, ciúmes, né? Quer dizer, relações aí permeadas por essa coisa, amor, gozo, desejo, né? Quer dizer, não está isento disso, né? Não está isento disso. Digamos assim, não quer dizer que vai ter aí no trisal uma proporcionalidade exata. Quer dizer, essa proporcionalidade não existe, como novamente ela disse, uma relação sexual e tal. Então, quer dizer, e se pensar em três, essa proporcionalidade seria ainda mais impossível, me parece, né? Tudo bem, a gente pode tentar 1.500 coisas, aí tem 1.500 experiências, 1.500 testemunhos, mas o que eu quero acentuar é que não estão isentas de estar nas mesmas questões aí, relações amorosas, de desejo, de gozo, né? E numa relação a três, horas, dois se aproximarem mais, um fica de fora e fica com ciúme, e depois outro, quer dizer, há uma dança aí de cadeiras que é difícil que todos fiquem acomodados, quase como o nosso seminário hoje, não dá para acomodar tudo, né? Tem inclusive um documentário, ele está no YouTube, que se chama o nome no YouTube está Poliamor Documentário. Se vocês colocam no Google, né, Poliamor Documentário, vídeos, aparece. É um documentário uns 14, 15 minutos, mas esse documentário já tem tempo, uns 10, 11 anos por aí, 12 talvez. E eu tive uma aluna de iniciação científica que fez uma pesquisa sobre o poliamor e usou esse documentário como material de análise, assim, na pesquisa. E tem uma coisa bem interessante nesse documentário que é um documentário para falar do poliamor, né? Entrevistando pessoas que vivem o poliamor. E no documentário, nas entrevistas, sempre aparece um casal. Então, quer dizer, é uma tomada de cena e tá um casal sentadinho ali, e aí eles vão falando sobre o poliamor e tal. E aí, entre as cenas,
tem algumas tomadas que é feita por atores, que daí aparece três. Por exemplo, o início do documentário é assim, né? Tem os pés de uma cama, assim, né? A parte da cama, e aparece, então, né, 6 pés, assim, entrelaçados. Você vai contando ali, dá pra ver que tem, não são 4, são 6, né? E aí eles vão levantando, escovando os dentes, vem um, vem dois, vem três, né? Então, essa tomada de cena é artística, é feita por atores. Depois aí vem a parte documentária, a parte da realidade, né? Em que são pessoas comuns, né? Não atores falando. Mas daí sempre o casalzinho. Em todos os depoimentos são sempre o casal, né? Então, o próprio documentário parece que ele não se dá conta de que o que ele transmite ali, né? Ele transmite uma coisa que o poliamor está no campo artístico, tá na realidade parece que assim, né? Por que não chamaram o terceiro para também sentar e falar como é que eles fazem, né? Então, isso me chamou muita atenção nesse documento. Bom, gente, e aí chegamos na questão, bom, eu vou mais ou menos cortar aqui, mas enfim, a gente chega na questão do divórcio, né? Ou seja, diante de todas essas questões, né, chegamos no divórcio, uma lei mais ou menos recente, né, no nosso país, né, ela é de 1977, e o divórcio é como falou Oscar Wilde, né, uma, um gracejo, né, que ele diz a principal causa dos divórcios são os casamentos. Então, e é isso que a gente pode concluir também, né? Diante de toda essa complexidade que tentamos apresentar do casamento, quer dizer, eles mesmos são a causa dos divórcios, né? A causa, um divórcio que a gente vê desdobramentos também na clínica, né? Muitas vezes a pessoa voltando a repetir os mesmos sintomas com o outro, né? Ou seja, ele não se divorciou do seu fantasma, não se divorciou do seu sintoma, ele só vai repetir isso com o outro, né? Ah, ou muitas vezes, sim, realmente o sujeito buscando uma nova relação, né? Não uma relação nova, mas uma relação em que as coisas se acomodam de modo diferente, ou ele assumindo uma coisa do tipo, não quero relações, não assim, desse viver junto, né? Claro, e hoje em dia também tem toda essa modernidade, né, do ponto de vista sexual, tu tem os aplicativos, as coisas, né? Então, ao mesmo tempo que tu pede um aplicativo ali do iFood e tal, tu pede o outro do iFood, né, então, né, e por aí vai, né? Ou seja, então, esse viver uma solteirice também, às vezes pode ser dado dessa maneira em que a relação com o outro fica sendo propriamente o sexo, sem toda essa complexidade, né, do casamento, né? E vivemos talvez épocas em que as pessoas buscam mais, de algum modo, diminuir a complexidade desse estar junto, né? Há muitos fatores, né? Tanto é que os filhos estão diminuindo, né? As pesquisas mostram isso. Claro, uma série de questões econômicas e tudo mais, né? Mas aumentando a quantidade de casais sem filhos, ou de casais com filhos, ou de pessoas que não querem casar, né? Isso tudo parece que nos diz alguma coisa aí diante disso que apresentamos aqui. Desculpe, gente, levar tanto tempo assim ocupando vocês, o pessoal que está em condições mais desconfortáveis aí, né? Obrigado. Obrigado, Maurício. Sobre essa última coisa que você colocou, fiquei pensando, quase foi um retorno aí, os solteiros dos aplicativos, né? São esses anacoratas, né? Da modernidade que estão ali com seus próprios demônios, pelo menos nem a troca, né? Com outros, seja de sintomas, de fantasmas, mas são demônios próprios. O narcisismo muito aprofundado. Bom, nós temos um tempo não muito grande, mas um tempo então, que pode
abrir para questões, intervenções, que é a cabeça. E apontem para escrever e faz uma rodada, de repente, de 2 ou 3 questões iniciais. Pode ser assim, Maurício? Obrigada, Maurício. Eu fiquei ali em dúvida quando falas da etimologia das palavras, eu entendi um pouco aqui, não anotei. Mas a questão que eu trago é muito simplória mesmo, né? Claro que ela tem a nuance especial, né? Se a gente for pensar na clínica, no que a gente escuta. Ou seja, aí que eu te digo da etimologia, que eu fico entre conjugalidade e casamento, né? Ou seja, tem pessoas que se casam, e os casamentos estão acontecendo cada vez mais, né? Só olhar ou perguntar para alguém que trabalha com isso, né? Cada vez mais buscas por casamento, para isso. Mas não funciona o que eu chamaria, então, de conjugalidade. Tem pessoas que não se conjugam, se casam, mas não se conjugam. Eu acho que é isso que chega na clínica, porque o que sustenta um casamento é que se conjugue uma série de questões ali, né? Tanto é que a gente percebe que os problemas financeiros são os problemas que mais afetam a conjugalidade e o casamento, né? Porque sem isso, várias outras coisas não funcionam mais, inclusive o tesão, né? Uma série de coisas. Então, pode haver, né, casamento sem conjugalidade. Eu pensando nisso, né, as pessoas se casam, mas não se conjugam. Mas algumas pessoas se conjugam, mas também não conseguem mais casar. Então, tem pessoas que têm tudo para dar certo, se dão bem, mas não conseguem sustentar isso de quem casa quer casa. Né? Se diz como se fosse uma impossibilidade de ter liberdade. Então, que é agora ficar aqui, né, todo mundo no quadrado, e acabou a vida, mais ou menos assim, né? Quem casa quer casa. Então, para ver se a gente consegue, né, pensar nisso e se essas possibilidades seriam, né, da poligamia, o que se chama agora de relações abertas, o que a gente pode falar, né? Nós temos uma relação aberta. Acho que seria esse horror, né? Não a conjugalidade, porque acho que sim, que às vezes são casais que se dão muito bem, mas esse horror ao casamento. Eu queria saber a sua opinião sobre, bom, aqui, pensando nessa dinâmica da proximidade, distanciamento do eu com o outro, um pouco eu te laço, eu te lanço, né? Eu te laço, eu te lanço. O que eu tenho visto, né, na clínica, assim, essa possibilidade dos casais morarem separados para se manter, né, um casamento com essa ideia da proximidade e distanciamento. Eu não sei se a tua impressão também, essas novas dinâmicas de se viver separado como casal, como tem sido. Oi, boa noite, Maurício, obrigada, né, pelas questões aí que fomentam e faz a gente pensar muitas coisas. Bom, na última frase ali, né, que coloca não querer mais casar, né, eu pensei, mas não querer mais casar também não é querer ser sozinho, né, não sei, acho que uma coisa não tem a ver com a outra. E o ser solteiro também, ser sozinho, não sei, né, o ser solteiro também não diz de querer ser sozinho, mas de uma outra condição que não é esta, né, do casamento. Quando tu coloca ali que lugar, né, o sujeito ocupa no desejo do outro, se é lugar de objeto, de gozo, de amor, e pensando aí nos 3 elos, se a gente poderia dizer ou um ou outro, né, ou se isso não está aí nos 3 registros de alguma forma. E que sim, às vezes mais objeto
menos amor, mais desejo, menos... Eu sei um pouco como a gente pensa as estruturas, né? Neurose, psicose, perversão, que não necessariamente são estruturas puras, né? Ou, enfim, que também fica difícil da gente pensar assim. E da poligamia, do trisal, casal. Depois, no final, você dizer, mas é sempre com o outro, né? A questão. Pode ser casal, trisal, vai ser sempre com o outro. Não temos aí, acho que me parece, como fugir disso, mas queria te escutar também o que você pensa. Bom, então, obrigado, né? Essas 3 primeiras questões, ou 4, com a do Eduardo. Eu vou começar com a da Janine. É verdade, Janine, que acompanho aí nessa tua reflexão. Porém, acho que eu sinto uma coisa que você disse. Tem tudo para dar certo. Esse tem tudo para dar certo quer dizer que não conjugou. Isso aí seria, eu tô em mente a conjugação dos verbos, sabe? Né? Conjugação dos verbos na língua portuguesa, né? Se você diz assim para o aluno, vai lá, conjuga o verbo, né, tal. Você vai saber se ele conjugou ou não na medida que ele fizer. Né? Quer dizer, é ele usando ali que tu vai saber se ele sabe conjugar o verbo ou não. Então, esse tem tudo para dar certo, ele cria uma certa suspensão, que a gente não sabe se vai ou não conjugar. Tem uma certa aposta de que iriam conjugar. Mas, por que não dão esse passo, né? Esse passo do, né? Estamos aqui em casa, quer casa. Talvez porque isso parece meio pesado, principalmente esse quer casa, né? Tipo, né? Quem casa quer casa, então meio pesado essa construção dessa casa, né? Em que eles se sentem muitas vezes impotentes, não conseguindo essa casa. Então, a aposta é alta, tem tudo para dar certo, parece que daria, mas eles efetivamente não se lançam a conjugar. É quase como uma aposta de que, bom, eu sei conjugar esse verbo, mas vamos ver na prática, vamos na fala que o verbo sai conjugado ou não. Né? E não é nem assim começar a dizer o eu, tu, ele, nós. É na fala, né, tem alguns verbos na língua portuguesa que a gente vai conjugar, a gente diz, é assim que diz, né? Ou como é que diz essa conjugação? É ter aquela conjugação na ponta da língua, né? Então, quer dizer, eu não sei, teria que colocar à prova se realmente eles vão conjugar e de fato, se vão conseguir casar e conjugar, né? Mas eu sentido que tem uma boa parcela que casam e não conjugam, né? Ou seja, casam, mas é cada um por si e por todos, assim, né? Às vezes vivem uma vida mais distanciada até do que outros não casados, né? Assim, completamente afastados um do outro. Sim, isso é muito, né? Mas, enfim, eu acho que o conjugal seria a gente ver isso em ação, né? Conjugação como algo que está em ato, não está em propensão. Né? A questão tua, né, Eduardo, dos solteiros como os anacorates moderno, não sei, acho que não. Essa figura dos anacorates é uma figura que existia muito na Idade Média, né, e tal. Depois eles foram sumindo, né, mesmo nas religiões, nas posições mais ortodoxas da religião, eles foram desaparecendo, né. Tem a figura do ermitão, que é parecido com o anacorato, né, mas o ermitão ainda é um pouco mais sociável, né, não é tão isolado e não tem tanto caráter, né. Eu não sei se esses solteiros, acho que não seria bem, até porque
a internet supre um pouco disso, né? Porque tem relações pela internet, tem contatos pela internet, então ele não está totalmente isolado, né? Mas é uma outra forma, né? Isso que, desculpa, Nari coloca, né? Eu acho que em muitos casais isso tem condições de dar certo, né? Eu acho que tem uma coisa assim que a gente tem que inventar essas formas do viver junto, né? Não tá, é a ideia de invenção mesmo, né? Que os canais de trabalho que mobiliza alguma coisa do real, né? Ou seja, não tem nada pronto, as formas obrigatórias jurídicas, tipo a mulher casa, pega o sobrenome do marido e tal, essas coisas estão caindo. Então, quer dizer, está se abrindo novas formas inventivas. Mas aí é no 1 a 1, né? É uma coisa bem clínica mesmo, né? Porque para alguns isso dá certo, para outros não. Né? Tem casais que brigam muito, se separam, aí depois que se separam ficam muito amigos, fazem programas juntos, levam os filhos juntos, né? Tem uma parceria muito legal, assim. Os filhos dizem, nossa, o que aconteceu, né? Mas não conjugo mais no sexual, né? Conjugo em outras coisas, no passeio, no coisa. Então, é uma coisa meio doida, assim, né? De a gente pensar assim, a doida no sentido, cadê a lógica, né? Não sei qual é a lógica, né? Mas são maneiras de inventar. O que eu não acho interessante, não gosto, é de tomar isso quase como, aqui está a saída. Não. Vou me utilizar de um título do livro do Jean-Michel Vives, psicanalista francês, que ele usa isso em relação ao autismo, né? Ele tem um livro chamado Autismo e Mediação, bricolar, bricolar uma saída para cada um. Ele usa o termo bricolagem, que é uma montagem, é uma colagem, né? Mas cada um fazer a sua. Claro, ele diz isso em relação ao autismo, talvez a gente poderia pensar isso em relação a isso que estamos falando. Não como... Porque as pessoas vêm muito com uma coisa assim, quem sabe, com esperanças de que daí depois vai fazer não dar certo, sabe? Então, a invenção não é isso. Eu vi meu vizinho fazendo, deu certo, vou ficar aqui comigo, sabe? A invenção não é isso. Então, que não seja assim uma tendência, essas coisas assim, né? E, Roberta, assim, também concordo contigo, né, de que não quer dizer que o solteiro está sozinho, né, e o casado está realmente vivendo com alguém, né. A relação do solteiro, por exemplo, ele pode fortalecer muito as amizades, né, e, e, e ter nas amizades algo de uma... Claro que eu não vejo, ao menos da minha experiência com a clínica, assim, eu não vejo as amizades como algo dessa ordem de uma conjugalidade. É um apoio. As amizades vão ser uma rede de apoio. Né? A gente precisa de alguma coisa, ficou doente e tal, alguma coisa assim. Mas, né, com certeza, o solteiro não quer dizer infeliz ou isolado, né? Não, pode ser algum. E também concordo contigo em relação a esses 3 registros, né, ou essas 3 inscrições, né, gozo, amor e desejo. Se elas estão no Novo Romeu, aí elas estão entrelaçadas e podem circular aí na relação, né, não como algo estático, né, mas sim também o próprio nó, né, estão entrelaçadas no Novo Romeu. Né? Assim. Tem mais algumas inscrições, Matheus? Obrigado por isso. Bom, eu estava te escutando, assim, em dado momento, assim, eu escutei uma coisa e não consegui não mais escutar a partir disso. Porque tu falavas disso do líquido, né, do Bauman e tal, eu fui escutando liquidez. E aí, uma hora tu falou, tu usou essa palavra, assim, liquidez, mas eu vejo liquidez, assim, no sentido dos investimentos, assim, a liquidez do CDI, liquidez diária, não sei o que e tal. E porque parece que tem uma microeconomia e uma macroeconomia do casamento, assim, ou das conjugalidades, enfim, das relações. E parece que
tu falava ali da descomplexificação, mas parece que se sofre tanto quanto. Assim, descomplexifica, tem uma ilusão de descomplexificação, mas parece que é uma ilusão ou no macro, é uma descomplificação no macro ou no micro, na microeconomia. E aí se complexifica mais ainda. Então, vou incluir mais esse, vamos incluir mais, vamos botar mais coisa, enfim. Então, parece assim que tem uma... Eu escuto assim como se o sofrimento sofre tanto quanto, assim, né? Descomplexificar ou não, parece isso, assim. E eu queria escutar como tu recebes isso, assim. E também essa questão do... Falavas do enquadramento ali, do poliamor e tal. E na medida que a Roberta foi fazendo a pergunta dela, eu escutei um pouco isso, assim, da eleição de um outro, da eleição de um terceiro, para se fazer aquele casal um. E aí, na medida que se elege um outro, então nós somos... Né? Na medida que temos um terceiro, esses dois não são mais dois, né? Não são mais diferentes, não são... É uma tentativa de fazer sim. E, bom, era isso. Oi, Marisca, tudo bem? Obrigada pela fala. A minha dúvida é, pensando na tábua da sexuação, nos modos de gozo, na posição esportiva, do par, da relação, nesse surgimento dessa nova masculinidade que tanto está sendo falado, entre aspas, empoderamento feminino, tudo isso, pensando nisso tudo, a minha pergunta seria, como é que tu vê, eu queria saber se tu achas que essa mudança social que está acontecendo, das mulheres ocupando um outro discurso, um outro lugar, seria mais uma dificuldade por parte da relação, num campo da relação sexual que já está no campo da impossibilidade? Olá, boa noite. Obrigada, Maurício. Eu fiquei bastante pensativa em relação à questão do sintoma, de um ser sintoma do outro, ou da questão do fantasma, né? E aí, pensando um pouco na clínica, é bem comum, pelo menos na minha, né? Algumas mulheres iniciarem a análise e aí começam a tratar seus sintomas, assim, né? Geralmente, a dependência financeira do marido e tudo mais. E volta e meia, elas superam isso e pensam no divórcio, né? E levam isso pro cônjuge, enfim. E ali, às vezes, tem uma mudança, às vezes não, né? Mas uma mudança também de perspectiva desse marido, né? Que também começa a se pensar nesse lugar de um outro modo, né? Que precisa se reestruturar, né? Então, eu queria ouvir de ti assim, se tu vê na tua clínica também, né? Se essa entrada na análise de algumas pessoas podem também influenciar nessa mudança do casamento, da conjugalidade, né? Se teria também essa mudança sintomática do casal, do fantasma aí. Essa entrada do quê? De uma das pessoas do casamento, por exemplo, né? Na análise, se poderia fazer virar algo da conjugalidade também, assim, né? Se poderia afetar esse outro também no seu sintoma, né? Se poderia acontecer alguma outra coisa. Não sei se eu fiz claro. Bom, então, obrigado, né, novamente pelas questões. Eu vou começar pela a questão da Ellen. Eu acho, Anny, que, inclusive, esse é o grande efeito da análise. Assim. O efeito da análise não é o sujeito dizer assim, hoje estou bem. Fui para a análise, estou me sentindo bem. O efeito da análise é o efeito que aquele sujeito produz no meio ali onde ele vive. Me parece interessante quando as outras pessoas há um efeito no meio e as outras pessoas começam a reportar coisas ou começa a acontecer coisas assim. E o sujeito nem se dá conta. Isso me parece um efeito da análise bem interessante. Assim. E pensando isso no casamento, nas conjugalidades, a gente poderia pensar que sim, que a entrada de um dos cônjuges em análise, né, não só a entrada, o trabalho, tudo da análise, se é uma relação sintomática, vai produzir alguma coisa. Claro, às vezes a gente também fica surdo para muitas coisas, mas assim, não estou dizendo que toda análise, estou dizendo que a análise que produz efeito, vai produzir efeito ali. Né? Vai produzir efeito ali. E acho que você toca nessa questão, né, desses exemplos, sim, da independência da mulher e tal. Sim, isso é muito claro, né?
muito clara esses movimentos e como, através da elaboração da análise, essas coisas começam a acontecer. Só que tem que ir no tempo do sujeito aí, né? E às vezes é uma coisa mais devagar, mais lenta, né? Então, isso junto com a questão da Tatiana, se as mulheres ocupando esse lugar, né, mais uma dificuldade, eu diria que não, eu diria que ao contrário, assim, né? Não sei se eu peguei bem o ponto da questão, mas, digamos assim, isso que chamam, né, empoderamento da mulher, apesar de ser um termo meio gasto, né, vamos deixar assim, ou vamos conduzir esse empoderamento da mulher no sentido do efeito de uma análise, que é disso que estamos tratando, né? Não é um empoderamento social, ou isso que é dito no social, vamos pensar assim, esse empoderamento como um efeito da análise, né? Então, acho que isso não é uma dificuldade, é a solução, né? Eu diria até mais, eu diria isso que tu falou, por exemplo, as novas masculinidades e tal, isso, se existe hoje, é por um efeito do feminino, do discurso das mulheres fazendo uma revolução. Tem um livro do Gerard Pommier, né, psicanalista francês, que eu não cheguei a ler atentamente. Eu li algumas partezinhas que ele diz, o feminino revolução sem fim. Eu acho que muitas coisas que a gente vive hoje em dia, em termos de revolução, vem das mulheres, né? Nem sempre o feminino conhecido pelas mulheres, mas vamos arredondar, né? No sentido que o feminino pode estar também em outros lugares que não são da mulher, ou em mulheres que não estão no feminino. Mas, nesse sentido, assim, de produzir uma quebra, né? Essas revoluções que estamos falando, elas vêm a partir de movimentos, do movimento feministas, ou até mesmo do movimento feminino, de modo geral. Então, ou seja, acho que, inclusive, muitas das ideias de lá que você citou a tábua da sexuação, né? Ou seja, quando ele vai falar de um gozo outro, de um gozo que está para além do fálico, né, e tal, ele fala de um gozo feminino aí, né? Está para além dessa centralidade fálica, né? Então, acho que nós temos muito a aprender com tudo isso. Acho interessante essa ideia de um terceiro, né, ser eleito de modo a fazer com que o casal fique unido. Acho interessante a ideia, mas das minhas experiências clínicas, que escuta sobre isso, que, claro, né, parcas experiências, né? Experiência da clínica, sempre singular, nunca conclusiva de uma coisa maior, assim. Mas nas minhas experiências clínicas eu nunca escutei algo assim. E o efeito do terceiro unir, né? Não, parece que o efeito do terceiro, claro, produz muitas coisas, às vezes uma curiosidade e tal, outras vezes alguma coisa, um casal que está iniciando aí uma prática assim e tal, uma curiosidade, tem toda uma excitação com isso e tal, mas muitas vezes também alguns desacordos aí, alguns conflitos com isso, né? Então, me pareceria que teria que né, ter uma certa união aí para esse terceiro, né? De algum modo, um terceiro tem nas relações, mas ele é simbólico. O terceiro, ele é simbólico. Isso me faz lembrar o que Banveliste fala, o linguista, né, Emílio Banveliste, que ele fala em relação aos sujeitos do discurso. Ele vai dizer que existe apenas o eu e o tu. Nessa conjugação eu, tu, ele, nós, eles, né? Ele vai dizer existe só o eu e o tu. O ele nunca está no discurso, o ele é referido. Então, se a gente passar a primeira, segunda, terceira para o plural, existiria também
o nós, o vós, o eles também é referido. Então, quer dizer, para ele, em termos do discurso, em termos do diálogo, existe o eu e o tu. O ele é o referido. E isso tem a ver com o que Lacan fala em relação ao terceiro. O terceiro como alguém que é invocado, mas que não está na cena. Esses tempos atrás eu debatia com uma colega lá na universidade. Vocês sabem aquela fala bem tradicional, assim, da mãe que a criança aprontou alguma e a mãe diz assim, não colhe tudo isso, quero ver isso aqui no menino. Senão você vai ver quando o seu pai chegar em casa. Né? E aí essa colega da universidade dizia que essa fala da mãe mostra um patriarcado como se a mãe não desse conta daquilo. Então você vai ver quando o seu pai chegar em casa. E eu dizia para ela que não, que na maioria dessas situações, quando o papito chegava, estava tudo organizado. O papito nem sabia o que se passou da bagunça que foi. Então, ela deu conta. Só que acionar o terceiro, que é o pai, é acionar um terceiro simbólico. É quase como quando eu e você estamos em conflito, eu digo, Deus está vendo o que tu está fazendo. Eu estou acionando um terceiro que não está aqui entre nós, que não faz parte da nossa relação eu-tu, e que esse terceiro seria uma espécie de juiz, sabe? Esse papito, quando chegar em casa, né? Entendeu? Então, o terceiro, é interessante ele estar nas relações, mas desse modo simbólico. Né? Então, o terceiro pode ser a fantasia do casal, por exemplo, né? Que faz o jogo sexual, que faz o desejo acontecer, apesar de todo dia. Né? Entende? O terceiro pode estar colocado nesse simbólico. Como o Vinícius falou, ele não é alguém do discurso, ele é um hipotético. Ele é esse outro necessário. Ele é evocado só para colocar, no caso do pai ali, a mãe evoca o pai só para colocar ordem. Mas o pai mesmo não fez nada. Quando ele chegou em casa, tudo estava resolvido. Ele nem soube. Não, tá. E aquela questão da liquidez, né? Que tu perguntou também. A liquidez. Eu acho que a liquidez tem a ver muito, assim, com essa macroeconomia. E essa questão econômica atravessa as relações. Em casais que têm uma separação econômica, não. Né? Tipo, cada um ganha e tal, tem uma divisão. Mas em casais que conjugam, é um fator, sim, de muita briga durante e depois do casamento. Né? Tanto é que esses dois, tipo, mais pobretões, na hora de separar, fica mais tranquilo. Brigam menos. Você tem dinheiro envolvido e o pau pega. Tem mais uma rodada, uma última rodada. Qual é o seu nome? Rita. Pode. Pode. É porque está sendo gravado. Inclusive, até eu gostaria de dizer, enquanto o microfone chegar lá, eu gostaria de dizer, depois a gente vai pôr a gravação no YouTube. Então, se alguém de vocês se incomodar com a voz e com a imagem, me procure depois no privado para poder a gente dividir. Caso não se incomodem, saibam que vocês estarão. Para sempre. Para sempre. Está sendo gravado. Isso. Não, eu acho que eu queria continuar um pouco com a pergunta que o Matheus fez, porque eu estava um pouco pensando, quando o Matheus principalmente fez a pergunta, que tem um pouco essa dimensão do terceiro ser evocado a partir do filho do casal, né? Então, o casal tem um filho para configurar como fazer família. Né? E aí, eu pensei nisso no primeiro momento, porque lá no início, quando eu estava ouvindo a tua apresentação, Maurício, eu estava um pouco pensando que, pelo menos no meu universo da clínica, assim, eu tenho visto mais essa dimensão da solteirice do lado das mulheres na tentativa de fazer uma família, não só na minha clínica, mas também no campo social, né? E do lado dos homens parece um pouco essa recusa de sair da família também, né?
Até eu fui checar a informação e, na verdade, o número de casamentos tem caído. O que aumentou foi o número de casamento entre mulheres. Então, o casamento homoafetivo de mulheres lésbicas. Até o casamento de homens gays caiu. Então, eu achei que é um dado interessante, talvez para a gente poder analisar a discussão assim, né? Não sei de que nível, porque eu pesquisei muito rapidamente agora no Google, caí no site do G1, não aprofundei direito. Não sei se é um nível de casamento tipo festa ou se é um casamento de civil, eu acho que é algo a ser ponderado, assim, mas porque... E, na verdade, assim, até a dimensão de não sair da família, quando eu digo família, mãe e pai, né? Acho que isso também tem perpassado um pouco os discursos das mulheres, assim. E me parece que é um certo investimento que as pessoas têm tido nessa família mais nuclear, assim. Acho que isso impacta também um pouco na dimensão que a gente tem da relação de amizades, assim, né? Há uns tempos atrás eu tinha visto, tem grupos de amigos que têm conjugado para poder viver a velhice juntos. Então, para além da formação, casamento que a gente tem, que inclusive é bastante heteronormativa, né? Para pensar, assim como a gente, jovens, geralmente, quando vêm fazer graduação, fazem isso, de ter uma república, seria uma república de pessoas velhas para poder conjugar o cuidado de si. Eu acho que essa história, pelo menos eu gravei com muito carinho, porque eu acho que ela é muito interessante para a gente repensar, na verdade, as formas que a gente tem de relação que são possíveis, assim, né? Mesmo dentro dos limites do capitalismo que a gente tem hoje. Mas aí eu queria um pouco insistir nessa questão que o Matheus fez, tanto da dimensão econômica, mas também da dimensão do terceiro. Porque eu acho que tem algo desse se referir a um terceiro que tem uma implicação também subjetiva nessa dupla que se faz. Assim, né? E como isso tem que ser articulado dentro da clínica, como esse terceiro que às vezes é evocado, parece que ele se aliena num ponto de não conseguir fazer essa repetição, inclusive para fora da família, né? Quase como se fosse uma repetição exogâmica que não está sendo possível, porque se os casamentos caíram, se é isso, então as pessoas não estão casando, elas estão ficando, né? E aí eu acho que isso pode ser uma dimensão clínica que a gente tem a pensar sobre quais são os efeitos. Acho que é isso. Só um pouco para insistir, Maurício, eu acho que a gente conversa com o que a Rita falou agora, com o Matheus. Eu vou pegar então pelo outro lado, quando você falava dos anacoretas, né? Anacoretas, obrigado. E você coloca a imagem, né, belíssima imagem do Magritte, desse véu necessário que representa a sociabilidade. E aí, na figura desses, chamando aqui de anacoretas modernos, desses solteiros dos aplicativos, né, o que a gente vê também, escuta na clínica esse evidente, né, de que há uma solidão muito forte, né? E aí eu só ilustra bem, só iluminou bastante esse seu exemplo, né, que tinha uma aproximação, quando você falava desses, mesmo sozinhos, os demônios, né, próprios, chegavam nesses solitários. Então, um pouco que a gente vê na clínica é disso, de que há o aplicativo, há a liquidez, vamos pensar assim, né, a facilidade, né, de ter um aspecto que dessas tipos de relações possíveis de ser humanos, que é o sexo, mas que parece que outras possibilidades, né, podemos falar do amor, podemos falar das conjugalidades, isso não se apresenta tanto. Sim. Bom, então, Eduardo, acho que valeu a insistência, né? Porque daí você pode desenvolver um pouco melhor o que você estava pensando antes, e para mim, ao menos, deu uma outra dimensão do que você queria dizer, nesse sentido de uma solidão muito forte. Sim, acho que a solidão ela sempre acompanhou, né, a nossa trajetória humana, né? Tem um trechinho de uma música do Lobão, o Lobão das Antigas, né, que é o letrista, que ele diz: o café, o cigarro, um trago, isso tudo não é vício, são companheiros da solidão, né? Então, quer dizer, sim, a solidão está aí, né, em nós. Eu acho que
a nossa relação de existência, no fundo, é uma relação com a solidão. Buscar o outro é a tentativa de sair disso, né? Mas a solidão tarda, né? E, nesse sentido, ela é o demônio. Anacoretas, né? Acho que antes eu falei anacoretas. Ela é o demônio, né? A solidão. Então, ou seja, as formas de enfrentar isso, de sair disso, né? Me parece importante. E a questão do filho, né? Como terceiro, sim, há muitas coisas que podem ser terceiro na relação, né? Eu dizia, a própria fantasia pode ser um terceiro que atravessa os dois e, de certo modo, une, né? Então, o filho pode ser o terceiro, sim, né? Não sei bem a questão estatística, né? Mas pensando em termos daquilo que a gente escuta na clínica, né? Nos movimentos, sim, a gente percebe que essa questão de filhos, por exemplo, é sempre uma coisa muito, né, pensada e tal, e essa questão, o número de filhos vem diminuindo, né, de casais também, de algum modo, vem diminuindo. A gente encontra muito isso que você disse, de homens ficando em casa, né, que não, às vezes não é só ficando em casa, é tendo uma certa pobreza de experiência, do tipo, com dificuldades de sair para o mundo para viver, para trabalhar, para produzir, para ganhar dinheiro, para curtir a vida, para viajar, né? No fundo, tem independência. Muitas vezes, sim, encontro pessoas que viajam, que já viajaram o mundo todo, fizeram mochilão para não ser mas, efetivamente, aquilo não se trata como uma experiência mesmo do sujeito se lançar, porque por trás daquilo tinha uma família dando suporte financeiro e outros também. Né? Então, o problema não é ficar em casa, o problema parece muitas vezes, nesses casos, uma pobreza de experiência que faz com que o sujeito não consiga bancar o desejo mínimo aí. E a união com alguém, acho que exige um certo ato, né? Um ato do desejo ali, né? Eu não saberia dizer essa questão dos casamentos homoafetivos, eu não saberia dizer isso, se aumentou ou não a questão também não é essa, se aumentou ou não. Mas já que tu tocou nesse ponto, eu vejo que também eles não estão isentos, né, disso tudo que a gente está discutindo, né? Ou seja, tudo isso que se passa e que a gente discutiu parece, né, tendo um pano de fundo a heterossexualidade, mas da minha experiência clínica, tudo isso se passa também com os casamentos homoafetivos. Talvez do lado da mulher vamos encontrar isso que a Tatiana aponta, mas não como regra ou como uma tendência, assim, né? Ou seja, nessa questão da posse, né? Em relações homoafetivas também tem relações extremamente de posse, né? Então, acho que não está isento, não diz algo a priori. Tem talvez uma condição prévia aí, né? Normalmente, a mulher que sempre esteve numa certa posição, agora, né, a gente tem uma possibilidade aí maior, mas a ver em cada relação como isso se passa. E sim, a gente vê esses movimentos, como tu disse, né, os amigos envelhecendo juntos, né, formas de lidar com isso, né? Sim, até porque também essa questão, aqueles dizeres, né, conservadores, do tipo, vou ter um filho para cuidar da minha vida, esquece isso. Ou vou casar para... Não, esquece. Né? Não se trata disso, né? Essa questão da velhice, acho que é um outro seminário, sabe? Porque, né,
discutir essa questão da velhice, discutir essa questão que as pessoas estão vivendo mais, né? Então, estão envelhecendo mais, e muito mais por conta própria, né? Então, como lidar com isso, né? Da pessoa ter que lidar sozinha ou com uma rede de apoio, né? Diante desse envelhecer. Enfim, a psicanálise não trata o sujeito, né, com idade, não, o sujeito inconsciente não tem uma idade cronológica, né? Mas, contudo, a gente escuta coisas, principalmente escutando pessoas idosas, né, na clínica. É um discurso diferente. Às vezes fica um pouco de seminário, mas que isso eu não consigo elaborar muito bem. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos e a todas pelo presente, fazendo perguntas, questionamentos. Muito importante. Esse é um seminário aberto, né, da Maiêutica, uma origem, né, com os nossos mestres, que é o Roberto Arari, faz parte da sessão de ensino, que é o Janine Thiago que coordena essa sessão, se dizer no começo. E obrigado. Temos em setembro um novo seminário aberto. Esperamos que seja tão bom quanto esse. Obrigado.